Boa tarde, minha gente, tudo bem? Eu desejo uma boa tarde para todos meus inscritos e para todos aqueles que irão assistir esse vídeo. Bom, gente, o vídeo de hoje é muito diferente dos que eu tenho feito anteriormente. O vídeo de hoje, vocês lembram na minha primeira apresentação que eu falei, dentre os vídeos que iam ser gravados, ia ser também a parte do meu testemunho, no que Deus fez na minha vida, no meu encontro com o Senhor, uma experiência grandiosa que eu tive com o dono da vida. Pois bem, algum tempo atrás eu morava em Fortaleza, Ceará, com a minha mãezinha e com a minha avó. Na época, minha avó era viva e a minha mãezinha também, Há 9 meses que eu estou sem a minha mãezinha. Deus levou-a para Ele, pela vontade dEle, e que na realidade ela está fazendo uma falta muito grande na minha vida. Todos os dias me vem uma saudade enorme da minha mãe, mas aprove ao Senhor levá-la para Ele, E o único que está me fortalecendo é Deus nessa ausência da minha mãe. Porque o amor de mãe nada preenche. Embora que temos um marido abençoado, bom para nós, o amor de mãe é um amor totalmente diferente do amor entre o homem e a mulher casados, Muito diferente. Então, eu estou aqui com a minha família, Deus tem me sustentado, tem sustentado minha família, e é Ele que nos dá forças para caminhar, É Ele que nos dá forças para levantar, se firmar cada vez mais. É do Senhor que vem a nossa força. Se formos olhar para nós, não temos força, mas é o Senhor que dá essa força que tanto precisamos. Então, gente, como eu falei, anteriormente, vivíamos eu, a minha mãezinha e minha avó, Uma família unida, Não havia nada de discussão, era tudo paz, tranquilidade. Então, com um certo tempo, a minha avó adoeceu e Deus a levou. Ficamos só minha mãe e eu, isso lá em Fortaleza. Então, com o passar dos tempos, eu conheci um rapaz que foi recentemente morar vizinho à casa da gente. Não totalmente vizinho, mas passando umas 4 casas, era a casa que ele tinha ido morar. Então foi através desse rapaz que eu ouvi falar de Jesus, sabe? A única pessoa que eu posso dizer que veio falar de Jesus para mim foi ele. Foi outras pessoas, mas esse foi mais interessado a falar de Jesus para mim. Eu ouvia, sabe? Mas não dava atenção, ouvia por educação, mas eu não me interessava, na realidade é essa, não me interessava por assunto que ele estava falando. Então, gente, ele sempre falava, me evangelizava, falava do amor de Deus, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Uma jovenzinha muito vaidosa, só gostava de coisas mundanas, E aí foi passando, aí chegou um certo dia que ele chegou na casa da minha mãe novamente, mas nesse dia ele foi convidar eu e minha avó para irmos ao culto na igreja a qual ele congregava, que era no outro bairro, não era naquele bairro onde ele estava morando, mesmo que eu estava morando, era no outro bairro. E a minha mãe perguntou se nós voltaríamos cedo para casa, ele respondeu que sim. Então a minha mãe deixou, eu e com a minha avó, fomos nós 3, ele, minha avó e eu. Ao chegar na igreja, meus queridos e queridas ouvintes da palavra do Senhor, que vocês são ouvintes também, Então, ao chegar na igreja, sentei, o irmão se ajoelhou, Eu e minha avó sentamos, ficamos lá ouvindo a palavra de Deus. Não estava entendendo nada. Aí chegou numa ocasião que o irmão
Era o irmão, tá, o pastor Ezequias, eu lembro até hoje. Ele pregou a palavra de Deus e perguntou se tinha alguma pessoa para aceitar Jesus, né? E eu calada estava, calada fiquei. Aí ele abriu a boca e disse assim: ei, você jovem, você quer entregar sua vida a Jesus hoje? Aí eu respondi assim: não, hoje não, fica para depois, mas para depois, eu não quero hoje não. Aí ele também não insistiu, por gesto de educação, assim, tá bom. Aí fomos para casa. Aí com o passar dos tempos, esse jovem perguntou novamente, né? Foi na casa da minha mãe convidar, fazer o convite para nós ir para a igreja. Aí nesse dia a minha avó não podia ir, minha mãe disse que eu não podia ir só com ele. Aí tudo bem, não foi. Aí passando o tempo, com o passar do tempo, esse rapaz começou a amizade, né, com a gente. Começou a amizade, de amizade mesmo, assim. Ele gostava muito, assim, de mim, da minha mãe, de conversar conosco. Aí eu sei que um dia ele falou: olha, Neide, ele me chamava de Neide no passado, né? As pessoas me chamavam de Neide, não sei onde eles encontraram esse nome pra mim. Aí ele disse assim: olha, Neide, eu conheço uma irmã, essa irmã é uma bênção, e se ela falar de Jesus pra você, você aceita Jesus na hora. Aí eu fiquei rindo, né, assim, normal, sem ação nenhuma. Aí, no outro dia, ele foi na casa da minha mãe, avisar minha mãe que ia buscar a irmã, pra irmã vir na casa da minha mãe e falar de Jesus pra nós. Aí minha mãe sempre gostou de pessoas crentes, né? Mesmo ela sendo descrente, era católica, mas ela sempre cria em Deus. Ela nunca foi, assim, adoradora daquelas imagens, não. Então, ela aceitou, né? E eu também aceitei por gesto de educação. E eu sempre, gente, fui de coração duro. Eu nunca gostei de uma pessoa crente chegar perto de mim para pregar a palavra de Deus para mim, sabe? Mente cega, olhos espirituais cegos, coração duro igual a pedra, rebelde contra as coisas de Deus, não queria saber de nada da palavra de Deus, completamente cega, não entendia nada sobre as coisas de Deus. Aí, quando o irmão saiu, aí eu e minha mãezinha fomos ajeitar a casa, deixar mais arrumadinha. E a minha mãezinha começou a fazer um almoço lá especial para receber a irmã, né? E passando horas, passava 9 horas, passando 10 horas, 11 horas, meio-dia. E menino, cadê esse povo que não chega? Uma agoniação, porque já que vinha, eu queria que viesse logo. E passando as horas, aquela demora. Foi então que até chegou, irmãos, os queridos amigos, ouvintes da palavra do Senhor, meus inscritos maravilhosos. Aí chegou a hora que a irmã chegou. Aí eu tava lá na cozinha e só ouvi o irmão chamando o nome da minha mãe. Irmã Neuza, ô dona Neuza, chegou, a irmã chegou. Aí minha mãezinha prontamente foi receber. A minha mãe sempre foi uma pessoa maravilhosa, gente. Sempre foi uma pessoa maravilhosa. Pensa numa pessoa demais da minha mãe, viu? Aí eu fui, acompanhei minha mãe até a sala, cumprimentamos. Misericórdia, meu Deus. O meu coração ficou assim, tipo uma frieza por dentro e acelerado, né? Que eu não sabia nem o que ia acontecer ali. Aí recebemos a irmã e tinha uns parentes meus, gente, e formou um círculo, assim, um círculo. Tudo reunido para ouvir o que a palavra de Deus que a irmã ia pregar, né? Aí ela chegou, prontamente se identificou, disse o nome dela e nós dissemos no nosso também. E todo mundo alegre ali. Aí a irmã foi sentar, aí começou a falar das coisas de Deus. Gente, pelo amor de Deus, eu não consigo nem ficar séria, porque ela começou a falar e eu sendo descrente de coração duro, eu fiquei achando muito lindo mesmo o que ela estava falando de Jesus naquela hora. Aí ela falou do amor de Deus,
E eu olhando para ela assim e sentindo. Eu não senti raiva, não, como outras pessoas vieram falar de Jesus. Eu ficava com raiva, mas nesse dia eu vi que estava tudo diferente. Aí ela começou a falar de Jesus lá para todos nós. Aí depois, gente, foi realmente o Senhor que mandou aquela irmã ali naquele dia, porque era naquele dia que era para Jesus entrar na minha vida e me transformar de dentro para fora. Aí ela pegou a palavra de Deus, né? Aí depois de uns certos minutos ela ficou de pé e perguntou assim: Neide, eu vou fazer uma pergunta a você. Você quer aceitar Jesus como seu único e verdadeiro suficiente Salvador? Eu olhei para a cara dela e respondi assim: não. Aí ela ficou assim, não ficou triste, ela ficou assim, um pouco envergonhada, um pouco assim, porque ela esperava que eu respondesse sim. Aí ela ficou sem jeito. Aí ela fechou os olhos e disse assim: olha, Neide, eu vou fazer uma oração nesse momento. E quando eu terminar, você vai dizer que quer aceitar Jesus como seu único e verdadeiro e suficiente Salvador. Aí assim, vamos ver. Aí, vamos orar. Começou a orar. Meu Deus, é mesmo que tá na minha mente. Que voz, que presença gloriosa que estava na vida daquela mulher, daquela irmã. Ai, meu Deus, eu queria tanto encontrar ela, viu? Não sei se ela está viva, se passou pro Senhor, se está viva, eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa, que ela foi um instrumento de Deus para levar o amor de Deus mandado pelo Senhor naquele dia. Aí ela terminou de orar, gente. E ela disse assim, fez a pergunta: e agora, Neide, você quer aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Aí eu demorei um pouquinho, recuei um pouquinho e disse assim, quero. Gente, foi uma alegria tão grande daquelas pessoas que estavam reunidas ali naquele local, lá na casa da minha mãe. E eu fiquei assim, eu aceitei Jesus naquele dia, irmãos, mas eu não tinha totalmente, assim, na noção do que eu estava fazendo, entendeu? Eu não tinha entender realmente do que era aceitar Jesus. Eu sei que eu respondi sim. Aí todo mundo ficaram alegre, se cumprimentar, se abraçar. Aí eu dei passeio para minha mãe, dei passeio para os irmãos, abracei minha mãezinha. E eu sei que foi a maior felicidade naquele dia, né? Naquela manhã abençoada. Aí foi passando, né? Passando os dias. E eu vivendo minha vida normalzinha, sabendo com que na minha mente eu tinha aceitado Jesus. E que eu ia mudar as minhas vestes, sabe? Mudar meu jeito. E eu lembro, gente, eu era muito vaidosa. E a primeira coisa que eu deixei de usar foi batom. E o esmalte que eu usava, eu tinha minhas unhas enorme de grande. O esmalte que eu usava era um vermelho, bem vermelho, fortíssimo. E achava lindo, né? Aí eu deixei de usar. Eu sabia que eu era crente, que eu não ia usar mais aquilo, né? Deixei de usar mesmo. E olha que eu era vaidosa. E deixei de usar sem ninguém pedir, porque eu coloquei na minha mente, eu sou crente e as crentes não usam isso. E eu parei, não deixei de usar. Aí fui vivendo minha vida direitinho com a minha mãezinha, dentro de casa. Aí, gente, com 7, ou se eu não me engano, 8 dias que eu tinha aceitado Jesus, que eu tinha entregado a minha vida a Jesus, né? Porque eu aceitei Jesus. E antes eu dizia, né? Lembrando uma coisa agora, antes eu dizia, respondia para uma pessoa assim, uma pessoa falou assim para mim: Neide, um dia você vai ser crente, você vai aceitar Jesus na sua vida, você vai ser crente um dia. E eu respondi para essa pessoa assim:
Eu ser crente, Deus me livre, não vou ser crente nunca. Gente, isso é engano da pessoa que diz que não vai ser uma coisa. Por exemplo, eu no meu caso, eu disse que nunca ia ser crente na minha vida. Nunca ia ser crente na minha vida. Mas Jesus queria que eu desse um primeiro passo. E Ele daria todos os passos que eu precisaria para a minha vida. Gente, e daí por diante, com esses 8 dias que eu tinha entregado a minha vida a Jesus, um certo dia, né, a minha mãe pediu para mim ir lá na mercearia comprar algo que ela estava precisando. Pertinho de casa, não era longe, era pertinho, por isso que ela mandou. Porque se fosse longe, ela não ia, porque ela tinha muito cuidado e zelo comigo. Desde criancinha pequenininha, minha mãezinha amada, minha mãezinha abençoada, guerreira do Senhor Jesus, ela sempre foi uma mãe maravilhosa. Ela tinha muito cuidado e zelo, um amor, um cuidado, um zelo com a minha vida, comigo. Aí ela, se fosse longe, ela não ia mandar. Aí eu fui, tudo bem, tá bom, minha mãezinha, eu vou. Aí eu fui. Quando eu voltei, gente, disse, mãe, eu já cheguei, tá aqui, minha mãe. Eu comprei o que a senhora quer, mãe, eu comprei o que a senhora mandou eu comprar. Eu fui entregar ela lá na cozinha. Tudo bem, aí eu vi, né, eu vi toda alegrezinha voltando da cozinha pra sala. Gente, a cozinha, aí tinha a porta da cozinha que dá acesso ao quarto. Eu ia saindo da cozinha. Quando eu cheguei no meio do quarto, eu me deparei com uma voz de autoridade. Uma voz soou no meu ouvido com autoridade, mesmo ao tempo mansa. Eu me assustei quando eu vi aquela voz. Aí uma voz como se fosse o próprio Deus, dizendo que eu era dele, que agora ia me libertar, que eu não ia viver igual o mundo. Bom, gente, desculpa, tá? Porque sempre quando eu falo desse encontro real que eu tive com Jesus, eu não consigo ficar sério, eu começo a chorar porque eu sei, hoje eu sei, o grande poder que Deus tem na vida do ser humano. Sabe, assim como Deus fez na minha vida, a obra tremenda, grandiosa que este Deus Todo-Poderoso fez na minha vida, Ele tem poder para fazer na sua vida, você que ainda não conhece o Senhor Jesus, e a outra pessoa também, outras pessoas também podem ter esse encontro real. Assim como Ele fez na minha vida, pode fazer na sua vida e na vida de muitos que vai até Jesus. Louvado seja Deus. Aí, meus irmãos, meus queridos ouvintes, inscritos, que vão acompanhar vão assistir esse vídeo. Aí em diante, né, senti um desejo muito grande, né, de mudar minhas vestes, sabe? Aos poucos, o Espírito Santo de Deus que entrou na minha vida porque eu aceitei Jesus, Ele provou que eu não sou nada, né, sem Ele, mas com Ele eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus, como afirma a palavra do Senhor na Bíblia Sagrada. Eu dei um passo para Jesus e Ele deu todos os passos que eu precisaria para minha vida. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todo domínio pertence ao único Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar, do mundo e de tudo quanto no mundo há. Então, gente, foi começando uma transformação na minha vida, de dentro para fora. Sabe, meu Deus do céu, eu fui transformando as minhas vestes, coisas que eu não queria nem usar uma saia até o joelho. Foi uma mudança total do Espírito Santo de Deus para minha vida. Sabe, minhas roupas que eu tinha só era calça comprida.
só era calça comprida. Foi um desejo enorme dentro de mim de procurar alguma pessoa, uma costureira, para mudar minhas calças compridas, transformá-las em saia. No outro dia eu fui atrás de uma costureira, fui com a minha mãe, consegui. Aí eu falei com a irmã, né? Era uma irmã, uma serva de Deus. Ela disse, eu perguntei a ela se ela podia fazer a transformação das calças compridas, né, em saias. Ela disse que podia. Aí eu sei que deu tudo certo, né? Aí eu fui me vestir totalmente diferente do que eu me vestia antes, que eu gostava muito de short, gente. Short bem curtinho, bem apertado. Eu era bem magrinha, parecia uma modelo, né? Sempre bem feitinha, bem magrinha, gente. Magrinha, né? Aí foi passando o tempo. Eu sei que Deus foi lapidando, Deus foi mudando a minha vida em tudo, gente. Me transformou completamente. Porque há uma mudança. Há uma mudança, sim, gente. E surgiram muitas coisas para me tirar da presença de Deus. Surgiram muitas, mas foram muitas, não foram poucas. Mas eu venci tudo, foi buscando ao Senhor. Eu venci tudo, foi de joelhos, orando. E minha mãezinha, na época que vivia entre nós, né, que eu morava com ela, unidinha, nós duas, Deus... eu acho que minha avó não tinha partido para o Senhor ainda não. Não, tinha não. Então éramos nós três. Então sempre orávamos. Meu Deus do céu, era uma maravilha de Deus, sabe? Aí depois, com alguns meses, começou a surgir coisas, sabe? Para me tirar da presença de Deus. E a gente teve uma ocasião que eu passei por um processo tão sério que eu não tinha coragem, não saía nada, palavra nenhuma da minha boca, só saía lágrimas, só descia lágrimas, ai meu Jesus Cristo, e eu venci foi de joelhos, não saiu nenhuma palavra da minha boca, mas o meu coração estava sofrendo um sofrimento muito grande, mas eu sei que o nosso Deus, Ele ouviu cada lágrima, Ele percebeu e viu, sabe, cada lágrima que sai dos nossos olhos. O Senhor sabe as intenções dos nossos corações. E Ele me deu forças. A minha mãe me deu forças abaixo de Deus. Foi uma pessoa maravilhosa que me incentivava nas coisas de Deus, me dava palavra de conforto. E gente, mas foi uma coisa muito grande que veio para me deixar no chão. Não tinha nem um ano que tinha entregado a minha vida a Jesus. Mas eu venci tudo, foi aos pés de Jesus Cristo, sabe? Eu venci tudo aos pés do Senhor Jesus, orando, buscando a Deus. E hoje eu digo, eu, Francis, sou uma das provas vivas do poder deste Deus Todo-Poderoso, do Deus da vida, do Deus que é o único e fora dele não há outro. Eu tive uma experiência muito grande com Deus. Nunca me esquecerei o que Deus fez na minha vida, que Deus faz. Eu tenho fé nele, somente nele, que ele vai continuar fazendo cada vez mais. E eu peço ao Senhor que eu seja fiel cada vez mais a este Deus, né? Passo por coisas, sim, todo servo de Deus. Todas as pessoas que quiserem estar em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor, padecerão perseguições. Porque perseguiram Jesus no passado por ele ser amoroso, por ele pregar a palavra de salvação, por ele falar contra o pecado, mostrar a verdade. E vão perseguir a nós, crentes em Jesus, pelo amor ao Senhor. Glórias a Deus. E aí, gente, no livro de João 8:32 diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus.
Jesus que é o Salvador do mundo, Jesus que é o libertador do mundo, Jesus que é o transformador, né? E o versículo diz, e o versículo 36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí você observa